Fala rapaziada, salve, salve, Catazinha aqui com mais um vídeo de dicas para o Cartola. Sejam bem-vindos à segunda rodada. E na segunda rodada a gente faz o que, galera? Valoriza novamente. Então foco total na valorização. Vamos que vamos tentar ganhar mais cartoletas, porque logo mais será muito importante. Então já faz o seguinte, manda aqui embaixo nos comentários quantos pontos vocês fizeram na última rodada, quantas cartoletas vocês ganharam. E claro, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e me acompanhar até o final desse vídeo. Tamo junto, bora lá! Então vem comigo, bora lá rapaziada, trazer todas as dicas e informações da segunda rodada. Fica comigo até o final desse vídeo, aproveita para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá? Vamos dar uma passada primeiramente no desempenho aqui no nosso time, né, que a gente montou aí em live juntamente com vocês. Fizemos 72 pontos. Tá top, tá excelente. Não foi uma pontuação maravilhosa, mas foi uma pontuação dentro da média, tá? Aliás, acima da média, né? A média dos cartoleiros ali foi de 63. Ganhamos aí 6 cartoletas, né? A média ali foi de 114. Importante é continuar focando em valorização. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que você deve fazer para você continuar ganhando cartoletas. Mas antes, né, galera, eu vou te pedir para você me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, tá? Não deixa de me seguir. Já gostaria de mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Varley, da Liga Guardiola o Show. E a gente já foi primeiro colocado campeão aí já na primeira rodada. É isso, esquece. Grande abraço, Varley. Joga a Liga do Varley lá, tá, galera? A nossa liga, falando em liga, né? A nossa liga clássica grátis está aberta ainda, né? Ou seja, antes do fechamento aí da segunda rodada, você ainda pode entrar, ainda tem chance, né? Como falei, até a primeira rodada. Então entra na nossa liga, é a última chamada, tá? Não deixa de aproveitar essa super oportunidade de entrar numa liga grátis, podendo entrar com quantos times você quiser. Para isso, basta seguir as regras aí que eu já falei, né? Link aqui na bio do Instagram, ou então busca aí pela liga, né? Cartola do Catazinho 2025. E é isso, segue as regras, que é o quê? Se inscrever nesse canal aqui, seguir no Instagram e estar nos nossos grupos grátis do WhatsApp e do Telegram. Para isso, você clica aqui, ó, no Instagram e aí vai aparecer todos os links. Se você não achar esse link lá no Instagram, aqui embaixo, ó, na descrição desse vídeo, tá aí também todos esses links. Tá aqui, ó, o nosso grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Se você quiser dicas extras, análises, estatísticas, né? Dicas para o Rei do Pitaco também, né? Para o Catimba Fantasy também tem dicas lá agora no nosso plano de sócio. Plano de sócio aqui 2025 pela Rubla ou pela Last Link. O link da liga tá aqui também. E joga o Catimba, tá, galera? A gente tem a nossa liga agora lá no Catimba, tá? Então aproveita aí para jogar. Ó, é só passar pro ladinho aqui, ó. Você vai passando pro lado aqui, ó, e vai achar a nossa liga lá dentro do Catimba, liga de 1,50 por rodada, tá? Tá aqui a nossa liga aqui. É só clicar aqui na nossa logo, ir lá e jogar, beleza? Então é isso, galera. Eu já fiz a análise dos jogos da segunda rodada. Já falei para vocês, galera. Olha só, Botafogo favorito, Corinthians favorito, né? Corinthians principalmente para ataque, mas tem informação muito importante sobre o Corinthians. Não conta com Garro aí por um bom período e também com o Hugo Souza, né? Os dois aí estão se recuperando de lesões, né? Inclusive o Garro foi à Espanha tratar ali uma lesão crônica, né? E o nosso querido goleiro Hugo, né? Que cata muito, né? Defende pênaltis aí. Ele tem ali uma lesão de grau 2, né? Se eu não me engano, lesão muscular. Então fica atento a isso aí, beleza? Se liga, é isso, né? Então a gente tem aqui, né, Corinthians favorito, jogando em casa. Verratti é uma boa peça para essa rodada. Vou explicar por quê, né? Ceará jogando em casa contra o Grêmio, Botafogo muito favorito diante do Juventude, Fluminense numa crise, mas nunca perdeu pro Bragantino jogando em casa no Maracanã. Nunca perdeu, mas toma gols, né? Então aqui o jogo que eu tenho a tendência a gols ali, mas tem umas peças que dá pra gente colocar. O Galo é favorito contra o São Paulo, só que o São Paulo nos últimos anos tem ido lá e atrapalhado. O problema é o São Paulo que empatou na primeira rodada. Vamos ver no meio de semana aí Libertadores. Então fica atento, tá? Fica bastante atento aí para você não comer mosca ali, né? Mirassol e Fortaleza, Fortaleza favorito, tá? Internacional e Cruzeiro, Internacional favorito. Flamengo muito favorito também. Sport e Palmeiras, Palmeiras favorito, e Santos fechando ali com Bahia. Ainda não teremos o Neymar, tá? O Neymar ainda se recupera de lesão. O Bahia joga no meio de semana na Libertadores contra o Internacional.
Beleza? É isso, já vamos lá direto pro nosso time, né? Vamos parar de enrola aqui. Só relembrando, né, galera, que no jogo do Ceará contra o Bragantino e Ceará, na verdade, né? Um vacilo enorme ali do Bragantino nos primeiros minutos e o ataque do Ceará funcionou muito bem, hein? Ficar de olho ali em alguns jogadores, principalmente no Pedro Raul, no Lucas Mugni, né? No Dieguinho, né? Que é lateral, né? Em outras plataformas ele tá cadastrado até como meia, mas ele é um lateral, fez uma ótima pontuação, né? Valorizou bastante. Inclusive é uma ótima já para essa rodada, né? E aí, falando em valorização, o que você tem que ter em mente? Jogadores valorizados devem ser utilizados nessa segunda rodada. Ou seja, os jogadores que pontuaram bastante, que valorizaram na primeira rodada e que tem potencial de pontuar novamente bem nesta segunda rodada são os jogadores que você vai escolher. Ah, Catazinho, mas tem um jogador que valorizou bastante e não tem um jogo favorável, deve ser bem difícil dele pontuar. Mesmo assim, ainda vale colocar, mas aí você perde o potencial, né? Então a gente vai buscar potenciais, jogadores que tenham muito potencial para essa segunda rodada. Então vamos lá, galera. Vamos substituir todo mundo aqui, vender todo o nosso time e começar a bagaça. É isso mesmo. Já deixa aí nos comentários qual jogador que não pode faltar para a primeira rodada. A gente começa sempre pelo goleiro aqui, né, galera? E eu já vou botar pelo mínimo para valorizar, né, galera? Ó, vamos lá. Ó, os jogadores mais valorizados, eu vou botar pela valorização, né? Vamos botar aqui pela valorização. O Everton valorizou bastante, vale muito para essa segunda rodada, tá? Tem um jogo favorável, né? Assim como o Kaique e França, né? Um jogo dos dois goleiros ali que mais valorizaram, né? O Cássio é um deles também, só que joga fora de casa. Aí o potencial cai um pouquinho mais, né? O Bruno Ferreira do Ceará, esse vale, hein? Interessante, jogando ali diante de um Grêmio. O próprio Thiago Volpe, aliás, duelo de goleiros valorizados, né? O Everton contra Kaique França, Bruno Ferreira contra Thiago Volpe, que catou o Thiago Volpe nessa primeira rodada, brincadeira. E o John, né, galera? Aqui eu acho que é o que tem mais potencial, jogando em casa, né? Só que tá custando 12 cartoletas. Aí tu também não vai querer gastar muita cartoleta. Então, o Everton vale mais aí, ao meu ver, tá? Assim como o Bruno Ferreira, que custa bem baratinho. Eu acho que é um jogador pra gente pensar bastante aí para essa segunda rodada, né? O Matheus Donelli, ele custa apenas 3 cartoletinhos e deve agarrar novamente. Então, galera, aqui pensando em preço, em valorização, né? A gente vai de Matheus Donelli, vamos gastar pouco, meu parceiro. Pensando ali nas laterais, aí o William, né, tá de brincadeira, só que tem um jogo fora de casa, ele custa 17 cartoletas. Ele tem um grande potencial. O Tinga também tem um grande potencial, né? E o Dieguinho, para mim, já vai ser uma das peças aqui. Eu não vou nem pensar, já vou colocar ele no meu time, já vai estar ali. O que jogou o tal do Escobar, brincadeira, hein? O que joga o Escobar é brincadeira, mas que joga o Paulo Henrique, meu Deus do céu, o cara fez 14 pontos só de média base. É um absurdo, né, esses dois jogadores, Paulo Henrique e Escobar. Será que vão manter aí essa sequência de pontuação? O Ayrton também, né? A gente falou desse jogador aqui, ó, Jamerson, jogando fora de casa, perdeu o SG e ainda meteu 6,7 de média base. Absurdo, maior do que ali também o Juninho Capixaba é jogador de cartola, não adianta, né? Não tem que inventar também. Ótima peça, né? Dos valorizados aqui, vamos lá, os que eu mais vejo com potencial para essa rodada, eu tiraria o William, porque ele tá 17 cartoletas. Você não vai gastar todas as suas cartoletas no William, né? Então, por isso que eu escolhi o Dieguinho, né? Que é lateral, ali fez 13 pontos aí nessa primeira rodada. O Tinga é interessante contra o Mirassol fora de casa. O próprio Lucas Ramon, né, que fez uma boa pontuação ali, fez o gol diante do Cruzeiro, né? Paulo Henrique fora de casa aí perde o potencial. É a questão do potencial. Qual jogador valorizado que tem um jogo favorável, que joga em casa e que pode pontuar bem? Então a primeira opção que vem à mente é o Diego, né? O Dieguinho aqui, né? Inclusive ex-Goiás, né? Tava jogando ali no Goiás na temporada passada. A gente tem o Escobar, que joga em casa, é interessante, eu gosto bastante, diante do Bahia, né? Quem mais, cara? O Hereda joga em casa, mas aí é contra o Palmeiras, né? Complica. O Vitinho do Botafogo, com certeza vale muito aí para essa rodada, tá? Ele pontuou bastante ali também, fez 5 pontos de média básica, lembrando que o Vitinho segurou o SG aí, né? O Palmeiras não fez gol no Botafogo. Bernabé esquece, né, cara? O que o Bernabé joga, jogando fora de casa, contra o Flamengo, o cara foi lá e meteu 12 pontos, é brincadeira, meteu uma assistência linda, né, ali pro Bruno Henrique, né? A gente tem quem mais aqui, vamos ver, Mike fora de casa, não sei se eu utilizaria, aqui para baixo eu já
eu já pensaria bastante ali, né? O Mateuzinho, como o Mateuzinho vai fazer o seu primeiro jogo com a camisa do Corinthians, eu não colocaria, tá? Mas ele vale, ele custa 9 cartoletas. Eu acho que o potencial dele é até maior de valorização, né? Mas aí a gente vai acabar dobrando ali, né? Então o objetivo não é esse. Então vamos às escolhas, né? Eu vou de Vitinho do Botafogo e com o Diego ali, né? O Dieguinho, né? Então fechamos assim. E aqui na zaga a gente tem Abner fora de casa. Não sei se compensa tanto. O Marlon, né? Compensa bastante. Fez um gol de cabeça, né? Com assistência ali do Mugni, né? O Chico, né? O Tite, o Adriano Martinez, né? O Alan Franco, o João da Silva, o Mikael, né? O Arboleda. E todos eles, a maioria ali jogando fora de casa ou de jogadores que não tem tanto potencial. Pedro Henrique fora de casa também, né? Lianco em casa. Esse vale, hein? Prestar atenção no Lianco, porque ele pontua muito para média básica e ainda é lei do ex. Então já vamos buscar ele, tá? Ignácio jogando em casa, pode fazer seu primeiro jogo aí, é interessante. Félix Torres e Gustavo Henrique. Não gosto dessa zaga. Eu acho que é uma zaga complicada ali. Por isso que eu escolhi o Matheus Donelli, que eu acho que vai ser bem testado. Então, pensando em SG e até muitas defesas ali que ele deve fazer, eu escolhi o Donelli, né? Mas a gente sabe que o John é o melhor goleiro e eu vou continuar buscando jogadores baratos e que possam ter potencial de pontuar. Eu não vou escolher um jogador muito caro, gastar 17 cartoletas no jogador, só pensando numa valorização até mínima, né, que ele pode fazer. Então, eu acho que a gente tem que buscar potencial e a gente está buscando aqui junto com esses jogadores, né? Quem mais, cara? Vamos lá, né? O Brits é interessante, ele vai fazer o seu primeiro jogo também, né? Então, vale a pena. Lucas Freitas fora de casa, e aqui, ó, só jogadores valorizados, né? O jogador mais valorizado é o Abner, né? Eu gosto muito do Marlon, não sei se eu dobraria o Ceará em casa, tá? Contra o Grêmio, eu não sei, eu acho que é um risco, mas eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena, eu acho que compensa, de certa maneira compensa. Mas aqui, pensando num jogo, eu vou buscar o Tite para esse time, hein? Mesmo contra o Mirassol fora de casa, hein? A gente vai mesclar essa defesa. Nosso técnico aqui pode ser o técnico do Corinthians, né? Pode ser o Léo Condé, de Léo Condé, né? Técnico do Ceará aqui, custando apenas 5 cartoletas, tem potencial ali também, né? Valorizou bastante, é o segundo técnico que mais valorizou. Aliás, a gente já tá com a base aqui, né? Você vê que eu não dobrei ninguém, hein, galera? Vocês viram que eu não dobrei ninguém, hein? Então gastamos pouco ali na nossa defesa. E agora aqui é o céu é limite, né, meu parceiro? O Barreal em casa, hein? É um meio atacante, né? O Barreal chega muito à frente, né? O Bruno Henrique é um volante. Gabriel Bontempo, eu falei do Gabriel Bontempo, o que ele fez de pontuação sem o Neymar é brincadeira. 7 pontos de básica aí, galera. Muito bom, fica de olho nesse garoto, hein? Garoto tem muito potencial lá, ele precisa aí, ó, bem pouquinho aí. 1,74, hein? Eita, hein? Na verdade, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? Ele precisa de pouquinho ali para valorizar, né? Então é isso mesmo. E Denilson tem alguns jogadores aí que podem até negativar, que valorizam, tá? Mas toma cuidado, né? E com essa conta eles podem ainda ajustar, né? Emmanuel Martins joga muita bola, né? 6 pontos aí de média base, tem jogado como meio campista avançado nesse Fortaleza, hein? O Luiz Gustavo volante, aliás, rodada dos volantes, né? Bruno Henrique volante fez gol, né? Gabriel Bontempo pontuou bem, Luiz Gustavo do São Paulo 9,60, Edenilson entrou na área e fez gol, Lucas Mugni, esse é um meio ofensivo, né? O Emmanuel Martins é um volante, Chico Kim volante, né? Danielzinho volante, Martinelli volante, Gregory volante, Pul Fernandes volante, Jean Lucas volante, Paulinho volante, todo mundo volante, 5,10 pro Lucas Evangelista jogando ali pouco tempo, hein? Cara, o Lucas Evangelista tem muito potencial, hein? Eu gosto bastante dele, ele já vinha pontuando bem no começo do ano aí com a equipe do Bragantino, né? Meu parceiro, vai ser complicado, hein? Vai ser complicado porque a gente tem que buscar esses jogadores. Ó o Baralhas de volta aí, só que contra o Mengão, hein? Não sei não, hein? Vamos tirar aqui e vamos tirar esses filtros, né? Opa, né? Esses filtros aqui não, é porque eu tô pelo mais valorizado, vamos colocar pelo preço, né? Cara, ó, o Veiga, ele ainda fez 6,40, né? Só que ele precisa de 5 pontos para valorizar. O Arias precisa de 4,38. Eu acredito no Arias jogando em casa agora sem o Mano Menezes e ele vai voltar a jogar já de ponta direita. Eu já fiz jogo aí da Copa Sul-Americana e ele vai jogar de ponta direita novamente. Então, eu vou equilibrar esse time, vou buscar o Arias para o meu time, não quero nem saber. A mesma coisa eu vou fazer com o Alan Patrick jogando em casa, não quero nem saber. Catazinho, mas eu equilibrei o time em casa, eu equilibrei o meu time em casa. Coloquei ali peças da linha defensiva que podem
pontuar bastante. E agora eu vou aproveitar do potencial de Arias e Alan Patrick jogando em casa, tendo bola parada e pênalti, precisando de apenas 4 pontos. Não quero nem saber, esses jogadores vão estar no meu time porque tem muito potencial de pontuar bem e valorizar e passar desses 4 pontos ali, porque são jogadores de média básica. Não fizeram grandes jogos na primeira rodada, mas tem tudo para fazer na segunda. E aí, vamos fechar com o Savarino jogando em casa, não quero nem saber também. E aí a gente equilibra o time. Vocês viram que aqui, ó, dá para ganhar cartoleta com a parte defensiva e aqui são jogadores que precisam de 3, 4 pontos. Então, dá para conseguir sim e dá certo, né? Só que a gente vai gastar bastante. Vocês viram o tanto que a gente gastou, né? Agora vamos pro nosso ataque, né? Hulk jogando em casa, precisando ali de quê? De 4 pontos, né? De 5 pontos. É uma boa, né? Já o Verratti, ele custa 18, custa até menos e precisa praticamente do mesmo ali. Bright White, né? Jogando em casa, jogando fora, né? Na verdade. Memphis Depay. A gente tem o Yuri Alberto custando 14 cartolas, precisando 3 pontos. Eu creio que chega bem aí nessa pontuação. O Estevão precisa de... o Estevão é o Mr. Cuiabá, né? É isso, né? O Rony jogando em casa, interessante mais. O Wesley fez 5 pontos, só sofrendo faltas do Wesley do Flamengo, né? Lucero fora de casa, centroavante interessante demais. Deixa eu botar aqui nos valorizados, né? Só pra gente ter uma ideia ali do que a gente pode fazer. Nachula Quintana, Gabriel Talhari, né? Pode ser interessante. Cleison vai jogar em casa, tem 9 pontos, valorizou bem. E aí Pedro Raul não tem como fugir, vamos com ele, né? Muita gente não vai querer escalar, ele tá valorizado. E eu creio que tem potencial jogando em casa, tem o pênalti, né? Mesmo contra o Grêmio, eu acho que essa defesa do Grêmio é bem ruim, né? Michael jogando fora de casa. Nós temos o Ademir fora de casa. Marinho é interessante, né? O Lúcio Rodrigues diante do Santos pode ser interessante, né? Mas a gente vai buscar outro jogador aqui, galera. A gente vai buscar esse camarada jogando em casa. Não tem como ficar sem ele, hein? Guilherme, hein, galera? Custando apenas 6 cartoletas. Aí tem tudo para ir bem demais, né? E aí sobrou 16 cartoletas. A gente vem pelo preço novamente. Eu gostaria de colocar o Hulk. A gente pode equilibrar para a gente colocar o Hulk? Vamos fazer isso, né? Então, o que a gente vai pensar aqui? O Savarino tem potencial, assim como o Arias e coisa. Eu vou abrir mão do Savarino, né? Vou buscar aqui o Hulk. Vamos ver quantas cartoletas sobram e ver se dá para fazer algo aqui. Vamos ver se dá para fazer algo, hein? A gente vai gastar todas as cartoletas. Alisson, Wellington Rato jogando em casa diante do Flamengo. É complicado. John não atendeu as expectativas. João Lucas, interessante. Lucas Mugni vai ser esse camarada ou Emmanuel Martins? Vamos de Emmanuel Martins, eu acho que tem mais potencial de básica. Então a gente buscou um time bem equilibrado, interessante. Muita gente não vai gostar da escolha do Pedro Raul, eu sei disso. É interessante porque joga em casa e valorizou bastante também. E aí a gente equilibra. Valorizou, não valorizou, mas tem potencial, tem um pênalti. Não valorizou, mas tem potencial. Não valorizou, mas tem potencial. Ambos têm bola parada. Não valorizou, ou valorizou, na verdade, né, o Emmanuel Martins, e tem potencial, continua tendo potencial, porque está jogando de meio ofensivo. O Arias deve voltar à ponta esquerda, é ali que ele rende, é ali que ele pontua bem, tá? Então é isso, fechamos aqui o nosso time, gastamos todas as cartoletas ali, o time dá para valorizar, galera. Ó, vamos pegar aqui, ó, só tem 3 jogadores valorizados, galera. Então tá equilibrado, porque a gente tem que buscar a pontuação também. Equilíbrio, eu sempre falo para vocês, é equilíbrio, ó, todos os jogadores valorizados, menos 3 jogadores, mas são todos que têm bola parada e possível pênalti e tem potencial porque jogam em casa com os seus times. É isso, entendeu? A mecânica, a matemática. Vamos para o capitão de luxo, né? Pensando aqui onde a gente pode correr mais risco, capitão de luxo a gente vai escolher por conta do Pedro Raul, né? Então a gente vai vir aqui. Cristian Oliveira, muito bom. Yuri Castilho, gosto, tá? Tem um pênalti pelo lado do Mirassol. Fernandinho, jogador, tem pontuado por média básica. Vinicinho não foi bem, né? Batalha, né? O Batalha decepcionou meio mundo aí, eu falei, né? Cai pelo lado. O Talhari é o centroavante. Janderson, Lene Lobato. Lene Lobato ainda entregou 2,70, hein? Garré, Christian Barleta, Ailon, né? Dentre esses daqui... Cara, o Plata é interessante. Ele jogou poucos minutos e ainda entregou 2,30, né? Mas, galera, pensando no jogador valorizado, hein? Vamos de Eric Pulga, galera. Vamos de Eric Pulga. Ele tem média básica. E aí a gente vai escolher ele aqui como nosso reserva de luxo. Por enquanto, tá? Se bem que dá para escolher aqui
no meio de campo dá para escolher melhor ainda, né? Jean Carlos, ó, deve jogar aí contra o Botafogo. Temos Hugo Moura, Baralhas. Baralhas é interessante, entrega básica, né? A gente tem Fernando Sobral foi mal, né? O Lima deve jogar de titular aí. Matheus Fernandes também foi mal. José Martins de volta, Patrick de Paula. Jadson também foi mal, né? Na primeira rodada. O Eli Oliveira é interessante, né? Tumbora, Giraldo. Vamos escolher Baralhas, tá? Primeiro jogo dele. E eu acho que é isso, né? Deixa eu me ver. Nosso capitão aqui para esse time vai ser o Guilherme, tá? Vou de Guilherme, é de capitão desse time. Vou confirmar aqui. E vamos terminar aqui o nosso banco, que eu acabei esquecendo, né? Ignácio também vai fazer o seu primeiro jogo em casa, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Lucas Piton, vamos de Escobar. Escobar é uma boa escolha também. E a gente fez um time equilibradíssimo. Anthony, né? Goleiro aí do Internacional, que vai substituir o Rocher, que machucou contra o Flamengo. E aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like aqui embaixo, vocês viram que eu montei uma seleção, meu parceiro. Equilibrei o time e tenho peças. Duvido quem é que vai de Alan Patrick, Hulk e Arias nessa segunda rodada. Vai ser muito difícil a gente ter alguém indo com esses 3 jogadores. Então, equilíbrio. O segredo é o equilíbrio. Tá aí. Gostaram do meu time? Deixa o seu like aqui embaixo. Me diz o que você mudaria nesse time. Me diz qual time que você vai ir para a segunda rodada. Tamo junto. Lembrando que tem atualizações aí no decorrer da semana. Pode ser que alguns desses jogadores aí saiam dos prováveis e a gente tem que fazer as mudanças obrigatoriamente. Aproveita para me seguir aí nas redes sociais, entra na nossa Liga Clássica grátis e joga no Catimba, beleza? Tamo junto, valeu, falou, até o próximo vídeo.